Pois é, senhoras e senhores, só que nós vamos ter que interromper tudo isso para dizer que o Cruzeiro definiu uma nova estrutura do futebol profissional, acabou de postar. O Cruzeiro comunica que após acordo entre as partes, o executivo de futebol Paulo Pelaipe deixa o clube. Com isso, a partir de segunda-feira, dia 1º, hoje, portanto, aproveitamos para informar também a nova composição do departamento de futebol do Cruzeiro. Joaquim Pinto, o Pinto vai entrar rasgando, assume de imediato a função de diretor esportivo, enquanto Rodrigo Ramos passa a ocupar o cargo de gerente executivo de futebol. Os profissionais responderão diretamente ao vice-presidente Pedro Júnior, que segue como liderança central do departamento, e ao presidente Pedro Lourenço. O Cruzeiro reconhece e agradece os relevantes serviços prestados de Paulo Pelaipe e deseja ao profissional que ele siga alcançando novos êxitos na sequência de sua trajetória. Então, o Pinto vai entrar rasgando a partir de agora. Tá rindo de quê, mas é verdade? Exclusiva do Thiago, né? A informação do Pinto? Foi você que trouxe, né? Foi o primeiro a trazer que o Pinto poderia subir aí de fato pra essa posição. Eu não lembro se alguém trouxe isso, mas ele poderia ser... Eu conversei com o Pelaipe antes dele sair, ele tinha me cantado a letra que se ele saísse o Pinto poderia ir, mas não sei se alguém tinha dado isso não. Eu falei, HG, à época que o Thiago trouxe a saída do Pelaipe, que eu entendia que o Cruzeiro... A estrutura de futebol, eu lembro que eu usei essa expressão ainda, não era faltar com respeito ao Pelaipe, mas a estrutura de futebol hoje do Cruzeiro não estava atrelada necessariamente à presença e aos trabalhos do Pelaipe. Ele chegou numa outra estrutura do departamento de futebol, e eu disse mais, que eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro não fosse ao mercado. E é exatamente o que está acontecendo. É porque o Joaquim Pinto, de fato agora, ele está com a nomenclatura de algo que ele já vinha fazendo no Cruzeiro. Então essa nova formatação é como se fosse apenas, digamos, a posse, assim, né, do Joaquim Pinto nesse cargo. Eu, já de antemão, acho que é um acerto muito grande, até fui opinião vencida em vários aspectos, em várias partes, de, não, o Cruzeiro precisa de ir ao mercado atrás de um profissional. Cara, é porque a estrutura de futebol, a maneira de ser pensado o futebol no Cruzeiro mudou a tal ponto de que um profissional hoje, mais experiente, dentro da mesma linha do que era o Pelaipe, hoje, gente, o futebol muda. Pode ser que daqui a 6 meses o Cruzeiro precise dessa figura. Mas eu entendia que o Cruzeiro poderia continuar muito bem no seu andamento sem essa estrutura. Pra mim, eu acho que é um acerto gigantesco do Cruzeiro. Eu tô com você, acho que é um acerto gigantesco. O Pinto tem feito um trabalho de excelência, muito elogiado por todos. Hoje é impossível, em qualquer área, você trabalhar sem uso irrestrito de dados. E nesse aspecto, o Pinto, é óbvio, gente, eu não descarto o aspecto empírico, eu não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, a experiência, a rodagem, a forma de tratar as pessoas, né? Isso é de fundamental importância pra mim. Não adianta você meter uma planilha em cima da mesa e vai assim, pronto. Não. Não é o que diz, é a maneira que diz. Então, o jeito de tratar o jogador, o respeito que os jogadores têm por você, tudo isso influencia. Mas nós estamos falando de uma frente que o Cruzeiro montou, que eu acho que ela se equilibra melhor com o Pinto do que sem o Pinto. Você prefere com o Pinto ou sem o Pinto, Elton? Com o Pinto. E só um detalhe, desde Tá rindo por quê, irmão? 1997... Você é um cara engraçado. O nome do cara, pô, vocês querem que eu fale o quê? Eu não chamo o Léo Jardim de Léo. Eu chamo o Léo Jardim de Jardim. O Joaquim Pinto é Pinto. Eu tenho culpa que o nome dele é Pinto. Você chama o Valu de Valu. Final da Copa do Brasil de 97, Flamengo e Grêmio. Você lembra? Lembro. Lembra do Maracanã? Sim. Lá no meio da torcida do Grêmio, subiu uma placa? Subiu. Qual que era a placa? Eu avisei. Você lembra dessa placa? Sim. Eu avisei. Pega o corte. Ih, daqui a ter razão. Lógico. Nós temos razão, né? Lógico. Nós. Pega o corte dos donos da Parabéns bola a vocês, quando o nós. Thiago trouxe a informação do Mas não Pelaipe. quero ter razão, não. Pega o corte. Pega como que eu falei. Eu tava ouvindo. A estrutura ia ser dentro do próprio Cruzeiro, porque o Leonardo Jardim já tinha um controle Eu acho que o de todo o Cruzeiro- futebol. Rodrigo Ramos atualmente ele faz o que lá? Isso que eu ia falar. Eu não sei qual é a função do Rodrigo Ramos. Não sei, realmente, não sei o que sabe, ele Balu, faz nos atualmente? bastidores do Cruzeiro. Eu nem o conhecia, pra ser muito honesto. Também não. Eu conheci nessa publicação do Cruzeiro agora. Mas eu tinha uma expectativa de que o Cruzeiro buscasse alguém que conhecesse, assim, vamos dizer, os meandros do futebol brasileiro, pra ser pelo menos um gerente de futebol. Eu até citei na época o Tinga, que eu acho que era uma boa. Falei do Klaus, do Zanota e tal. Enfim, não descarto. Eu acho que o Pinto tem total condições de fazer um bom trabalho como diretor esportivo do Cruzeiro. Até porque já é algo, como o Valu trouxe, que ele já fazia. Mas eu quero ver como é que vai funcionar agora na prática. Ele mesmo sendo esse cara que vai dar as caras e tal, etc. Enfim, tem uma expectativa de que funcione. O Rodrigo, ele era gerente de futebol do Cruzeiro, já tinha passado pelo CAP e também pela CBF. Eu não lembrava do Rodrigo Ramos, honestamente que não lembrava. Eu acho que o trabalho que é feito no futebol, sob o comando do Léo Jardim, se encaixa muito mais com a proximidade do Pinto do que do Pelaipe. Pelaipe era um executivo ali dentro, né? Ele executava as ordens e tal. O Pinto não, o Pinto pensa. Ô, HG, eu tenho a impressão que o Pelaipe conseguiu ter essa vida mais... essa vida útil, mais longa, depois que a estrutura que ele chegou desmanchou, saiu o Dracena primeiro, esse ano o Matos deixa o Cruzeiro, ficou o Pelaipe. Muito fruto da experiência do Pelaipe como dirigente, de ser um cara, talvez nos bastidores,
de bom relacionamento, de bom entendimento hierárquico. Eu tenho essa impressão do que, muito mais, repito, do que necessariamente o seu trabalho. A verdade é que, à medida que o Cruzeiro foi implementando uma nova forma de se fazer futebol, as funções do Pelaipe foram naturalmente, gradativamente, sendo esvaziadas. Sim, sim. E confesso... dizer isso pra mim não é faltar com respeito ao profissional. Não, absolutamente. Ele já chega no Grêmio agora, por exemplo, ele é o topo da pirâmide. O Grêmio tá olhando pro Pelaipe pra 2026 como o cara do futebol. Não sei. Será que não? Não sei. Eu creio que sim. Não sei. Me parece de longe, né? A gente vai ganhar lá. Não, tudo bem. Ninguém duvida disso. Eu não digo nem com relação a salário, digo com relação à responsabilidade mas eu acho que do fazer o futebol. O Grêmio tem um grande salário, tem uma grande responsabilidade também. Sim, o Grêmio... Então, assim, ele vai ganhar muito. O Grêmio tá montando uma estrutura lá, mas o Grêmio e o Inter estão caminhando do mesmo lado, cara. Traz as pessoas que já fizeram do passado, que já fizeram bem a instituição. Traz lá o Abel Braga, traz o Felipão, aí traz o Pelaipe e tal. Enfim, vamos ver se esse lado do saudosista? Da gratidão eterna, do saudosismo, se isso vai funcionar lá. Tem mudança importante na diretoria do Cruzeiro. Gente saindo, gente sendo promovida. Como é que fica a história da gestão do futebol do Cruzeiro, Rubens Júnior? Olha só, Thiago, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, pra toda a Nação Azul, confirmando o meio-dia com 47 minutos. O Cruzeiro anunciando algo que, inclusive, a Itatiaia trazia, né, nas últimas semanas, a possível saída do Paulo Pelaipe para o Grêmio. Lembrando, o Pelaipe, né, que foi criado no Grêmio até assumir pela primeira vez, né, a condição de diretor de futebol, rodado do futebol também do Brasil. O Paulo Pelaipe vai para o Grêmio e o Cruzeiro anunciando mudanças importantes no seu quadro, né, na sua estrutura agora nova do departamento de futebol. Sai Paulo Pelaipe, que atuava ali como um diretor executivo, né, de futebol, e agora teremos o Joaquim Pinto, que era gerente do scouting, também do mercado. Ele tem uma equipe por trás também para desempenhar todo esse papel. Ele vai para uma nova função, diretor esportivo, que poderia ser o que é o diretor esportivo. É uma espécie de um diretor de futebol, através da sua equipe de scouting, também tendo o vice-presidente Pedro Júnior e o presidente, né, o homem forte, o Pedro Lourenço. O Rodrigo Ramos será o gerente executivo de futebol, que é praticamente a função que exercia o Paulo Pelaipe. Portanto, mudança no quadro, na estrutura de futebol do Cruzeiro, que já teve a reapresentação pela manhã na Toca da Raposa. O próximo compromisso é o Botafogo, jogo na quinta-feira, 7h30 da noite, no Mineirão. Expectativa para a casa cheia. O Cruzeiro vai ter a volta do Lucas Romero. O Gabigol cumpre suspensão e vamos aguardar sobre o Caio Jorge, né, que foi desfalque no jogo passado com desgaste muscular, e também o equatoriano Arroio, que sentiu ainda aos 41 minutos do primeiro tempo dores na coxa, Thiago. Muito bem, Rubens, meio-dia, 49 minutos, o Emerson Dias, lá no Barreiro, aniversariante do dia 20 da Itatiaia. Parabéns, Emerson, saúde e paz. Ô Fabrício, tá chegando a hora, hein? Vem aí Copa do Brasil, foco também no brasileiro nessa reta final. Aí a turma começa a cobrar, o Gabigol não jogou bem sábado, time não rendeu. Ô Fabrício, fala comigo. E esse desempenho do Cruzeiro agora é foco, hein? Foco total na Copa do Brasil, já que o Flamengo vai bater campeão. Bom que já resolve essa parada logo, né, Fabrício? Fala comigo, Thiagão, beleza? Um abração pra você, pra todos que estão nos acompanhando aí na Rádio Itatiaia. Thiagão, agora ficou mais fácil pra todo mundo, né? Ficou mais fácil pro torcedor também administrar isso, né? Essa coisa, né? Aquele sonho do título, aquela coisa sempre ficava um pouco assim, né? E aí vem uma criticazinha aqui, outra ali. E o grupo não pode entrar nessa, né? Eu acho que essa coisa de agora já começa a especular muita gente quem vai sair, quem vira pauta, né? De quem deve ficar, enfim. Não é o momento. Eu acho que o Cruzeiro tem uma competição importantíssima aí que pode dar o título, mais um título da Copa do Brasil. Tá muito palpável. O Cruzeiro tem condições total, né? De conseguir superar o Corinthians e ir pra final da Copa do Brasil. É candidato sério ao título, né? Então, agora cabe ao Léo Jardim, né? Gerir bem essa minutagem aí da galera que vai jogar quinta-feira, final de semana também, pro time chegar com o tanque cheio, né? Com a capacidade física em alta, né? Os jogadores bem aí pro primeiro jogo da Copa do Brasil semana que vem. Porque o Cruzeiro depende muito, seu estilo de jogo depende muito, né?
dessa parte física, esse jogo intenso que o Léo Jardim gosta de fazer, né? Pressão alta, ultrapassagem, um time que não cadencia muito o jogo, né? Que é mais vertical, então depende muito da parte física aí. Ele tem total condição aí, ele junto com a parte da saúde do Cruzeiro pra gerir bem essa minutagem, recuperar a turma toda aí, pra semana que vem o time tá completo e fazer uma excelente atuação, assim como fez contra o Corinthians, que ali já jogou num padrão Copa do Brasil também. É isso aí, Tiagão. Um abração pra todos aí. Boa semana. Pra você também, guerreiro. Fabrício, ídolo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. O técnico Leonardo Jardim concedeu entrevista exclusiva à CNN Brasil no programa CNN Esportes SA. Você encontra a entrevista na íntegra no YouTube, mas vamos trazer aqui no Rádio Esportes algumas falas importantes do técnico Leonardo Jardim. Primeiro, falando sobre o trabalho que tem sido feito até aqui, sobre a sua gestão no Cruzeiro. Entrevista concedida ao João Vitor Xavier. Você no YouTube vai ver as imagens desta entrevista exclusiva e a fala do Mister Leonardo Jardim. Fala aí, Jardim. Eu acho que este clube é um clube gigante, como você diz, é um clube com uma história enorme. Passou por um momento extremamente difícil, mas hoje em dia, através da entrada do Pedro Lourenço e toda a sua família, ele conseguiu alterar tudo aquilo que é o processo. Hoje em dia o Cruzeiro é um clube muito mais respeitado, com os seus compromissos em dia. E isso é fundamental para existir aqui uma saúde em termos do trabalho de todos os seus profissionais. Eu falava no último jogo, o Corinthians, quando qualificámos, o Pedrinho estava muito satisfeito e ele estava a dar parabéns a toda a gente. E eu disse, você é o mais merecedor deste nosso primeiro objetivo, porque você é a pessoa que mete o dinheiro aqui para isto acontecer. Nós os treinadores e o resto do staff, nós somos empregados de você, nós fazemos isto porque você nos paga, mas você não, você paga para fazer isso. Você paga para nós fazermos isso, e por isso você é muito merecedor de nós cumprirmos este objetivo e fico satisfeito que as coisas também aconteçam, porque ele, além de presidente, é um apaixonado. É, o Pedrinho, o Pedro Lourenço, tem uma relação fantástica com o Leonardo Jardim, mas nem essa relação ainda garante a permanência ou não do Jardim. O técnico Leonardo Jardim falou sobre o que pensa para a próxima temporada no Cruzeiro. O nosso futuro e o futuro dos profissionais, eu já falei isto em várias conferências, a gente está totalmente focalizados no fim do campeonato, estamos focalizados na meia-final da taça, e depois é que, com certeza, que vamos pensar no futuro. Mas também, eu acho que o clube, eu disse isto já algumas vezes, o Cruzeiro, eu acredito que o Cruzeiro, devido a esta reestruturação, tem pessoas que lideram o Cruzeiro e que pensam o futuro do clube. Os clubes do nível do Cruzeiro, desta grandeza, não podem estar preocupados se fica um jogador, se fica um treinador, e essas coisas. Tem que ter uma linha, e com certeza que as pessoas responsáveis estão a preparar o futuro, que isso é que é importante, porque no treinador e os jogadores temos que estar preocupados agora no Ceará, e depois com o Botafogo, depois o Santos. Corinthians demais, né? Depois a grande meia-final contra o Corinthians, uma equipa histórica, e é aí que queremos estar extremamente focados. Em relação a tudo o que será 2026, uma palavra muito brasileira que é a Deus pertence tudo o que será o futuro. Pedrinho tem falado e não tem escondido de ninguém o desejo dele da sua permanência. Vocês já tiveram alguma conversa? Marcaram para ter em algum momento? Como é que isso está sendo conduzido pelo senhor e por ele? Eu tenho uma vantagem. Eu tenho uma relação profissional muito grande com o meu presidente, em que a instituição, ele sabe que eu valorizo muito a instituição com o meu trabalho, e tenho uma dedicação a 100%. Mas também tenho outro lado, tenho uma relação de amizade, de afinidade que eu criei com ele. Eu já tive grandes presidentes que não tinham relação de afinidade com eles, tive outros que tinham uma relação de afinidade, que beira a amizade. E em relação a esta situação que eu tenho com o Pedrinho, ele sabe muito bem aquilo que eu penso, aquilo que eu pretendo para a minha vida. Nunca omiti nada a ele, por isso eu estou muito tranquilo, porque no clube a única pessoa que dou satisfação é a ele, e ele sabe muito bem o que será o futuro e o presente. Neste momento é onde nós estamos focados e onde nós queremos gastar as nossas energias. E o técnico Leonardo Jardim falando pra gente fechar com a participação dele. Repito, a entrevista na íntegra no YouTube da CNN. Mas o Jardim comentou sobre essa reta final do Brasileiro e também a Copa do Brasil. Tá chegando, hein, mister? O Cruzeiro está bem, está toda a gente focado
no momento, que é isto que para mim é muito importante, os jogadores, todo o staff, estarmos focados no momento, os próprios adeptos, não desfocar com o que será o futuro, não desfocar com notícias que porventura às vezes querem prejudicar o momento. A gente tem que estar extremamente focados naquilo que é o momento, e o momento é terminar bem o campeonato, mas com certeza sempre tendo uma atenção especial de construir um grupo que na meia-final contra o Corinthians esteja a 100%, porque eu acredito que será um jogo extremamente equilibrado entre também dois gigantes do futebol brasileiro, que é o Corinthians e o Cruzeiro, em que quem se apresentar melhor, quem tiver mais cabeça fria, quem jogar melhor futebol, vai se qualificar para a final. E nós queremos também estar presente nessa final, por isso estamos a trabalhar com todo o afinco, toda a dedicação e todo o foco para estarmos bem em todos os momentos desses dois jogos. É isso, ouvimos aí o técnico Leonardo Jardim. João, entrevista que você fez, exclusiva com ele no CNN Esportes S.A. Aliás, acompanhou o programa todo, parabéns, ficou muito legal. O Jardim desarmado, né, falando ali bem à vontade e trazendo alguns pontos como esse, que você bem lembrou a ele, se vai permanecer ou não pro ano que vem. Uma fala muito legal, muito solta, parabéns pela entrevista. Obrigado, Thiago. Quando o entrevistado é bom, a coisa ajuda, né? E o Leonardo Jardim, ele foi muito aberto para fazer uma análise muito ampla do futebol brasileiro. Falar de fair play, de calendário, de gramado, de organização, de planejamento, de escola de técnicos, do quanto o futebol de Portugal cresceu com esse modelo de um futebol que vem da academia, né, Thiago? Que vem da universidade, que vem do estudo, que vem do planejamento, que vem de um modelo de trabalho, e como o futebol de Portugal cresceu com isso. Ele é fruto disso, José Mourinho é fruto disso, Jorge Jesus é fruto disso, e tantos portugueses que hoje estão muito bem no futebol brasileiro, no futebol português, no mundo árabe e na Europa de uma maneira geral. E ele, Leonardo Jardim, é dos principais nomes dessa nova escola de técnicos brasileira, com técnicos que vêm de fora, com técnicos que vêm trazendo a sua experiência e que, na minha opinião, estão agregando muito ao futebol brasileiro. É uma troca, né, João? Pode ter choradeira, pode ter reclamação. Ô, Thiago, os técnicos brasileiros não foram lá fora? Poucos, mas foram, né? Não, muitos. Muitos. Não, nos mercados periféricos, né? Não interessa. No mercado mais robusto. Mas peraí, o cara não pode chegar e reclamar de técnico estrangeiro aqui, se ele foi lá fora, se ele foi no Japão, na Arábia. Se ele foi na Arábia, se ele foi no Catar, se ele foi no Kuwait, se ele foi em Portugal. E eu cito vários. Parreira, Zagallo, Carlos Alberto Torres, Carlos Alberto Silva. Na década de 90 estiveram no Kuwait. Emerson Leão. Todos eles trabalharam lá fora. Então eles não podem reclamar de vir pessoas de fora aqui, Thiago. O mundo é aberto. Se os técnicos brasileiros trabalham lá fora, os estrangeiros podem trabalhar aqui. E eu acho que o Leonardo Jardim tem contribuído muito para o futebol brasileiro. Gostei muito da entrevista dele também, da análise dele. Ele foi muito enigmático sobre a questão da permanência ou não dele. Ele não cravou, né? Mas ele também não falou que vai embora. Né? Ele foi enigmático. Ele não falou, fico, tá tudo resolvido, vou cumprir meu contrato. Mas ele também não falou, olha, vou sair, não estou satisfeito aqui. Pelo contrário, fez muitos elogios ao Pedro, muitos elogios ao Cruzeiro, muitos elogios ao que o Cruzeiro está fazendo, e apresentou as suas considerações de maneira muito respeitosa sobre questões que precisam ser melhoradas no futebol brasileiro. Se ele ficar, é muito bom pro Cruzeiro, porque ele é um baita treinador e está fazendo um grande trabalho. E se ele não ficar, Thiago, eu acho que é muito mais por problemas estruturais do futebol brasileiro do que por qualquer questão relativa ao Cruzeiro. Eu me parece satisfeito com o Cruzeiro, mas me parece incomodado com os problemas que ele vê no futebol brasileiro. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!